Estamos de volta, hoje entrevistando o líder do PSDB na Câmara, deputado Zé Aníbal. Deputado, a nova pesquisa CNT Census revela ali uma certa preocupação para o PSDB? Não. Pesquisa é aquilo, fotografia do momento. A fotografia do momento é esta. Eu, inclusive, tive a oportunidade de dizer já no bloco anterior. Considerando o grau de exposição da ministra, inclusive através de sucessivas transgressões explícitas praticadas pelo presidente da República, o uso de dinheiro público, essa viagem ao São Francisco para supervisionar a obra, não tem obra nenhuma. O presidente passou 3 dias dando declarações políticas e tirou uma foto com uma colher de pedreiro passando massa assim, num lugar meio imaginário. Tem obra, a gente depois foi verificar. O que tem de obra lá, uma coisa que eles destacam muito, é extinção da cobertura vegetal, no trecho tal, ou seja, desmatamento. Mas a obra mesmo ainda não. Toda essa exposição levou a ministra a esses patamares que estão na CNT Censo, só isso. Não é? Quer dizer, e de outro lado, o nosso candidato não existe ainda. Nós temos 2 pré-candidatos que se movimentam dentro do espaço do território dos seus estados e se movimentam administrativamente, não eleitoralmente. Quando sai de lá para um ou outro ato partidário, fora do expediente e recinto fechado. Então esperava-se um crescimento até maior da ministra? Eu, pessoalmente, até achava que ela poderia ter crescido mais. Eu acho que a ministra está com dificuldades. Enquanto ela estiver ali, o Lula todo o tempo do lado e tal, mas na hora que ela soltar, tiver que se expor, tiver que se colocar... Aliás, o desempenho dela antes do apagão, pelo qual em grande medida ela foi responsável, que é a gestão dela no Ministério de Minas e Energia, ela disse que o Brasil não teria mais apagão. Queimou a língua, falou 15 dias antes. Depois já começou a admitir que poderá voltar a ter. E por último, está no silêncio. Resolveu parar de falar. Mas uma coisa interessante é que esse modelo foi desenhado pela ministra, mas o relator da medida provisória que fez mudanças no setor elétrico, da medida provisória, foi o líder Zé Carlos Aleluia, do Democratas, sim, que está na oposição. Então, em parte, a oposição não teria culpa por essa... Que culpa? Nenhuma responsabilidade. Tem a ver, o modelo está ali definido, tem regras de fiscalização, de segurança, que devem ser observadas, tem uma agência que é responsável por isso, mas se houve problema de manutenção, não é problema de relator, é problema de governo, de gestão. Então, o problema não é do marco, mas é da gestão. Não, gestão. Inclusive essa história de que fizeram mais, fizeram nada. O governo Fernando Henrique Cardoso acrescentou percentualmente à geração de energia no Brasil mais do que o governo Lula até esse momento. Tem muita falácia destituída de números, descontextualizada dos números. Agora, o governo tem que dar satisfação para criar alguma segurança de que não vai acontecer na dimensão que aconteceu. Porque está acontecendo no Rio, estão acontecendo no Rio apagões sucessivos, quer dizer, um atrás do outro, estão acontecendo em outros lugares. Isso é prenúncio de que há alguns problemas aí, de gestão, de manutenção. Essa história de que linhão de Itaipu, raio e trovão. Eu uma vez estive em São Roque, que é onde passa o linhão de Itaipu, ali próximo a São Paulo, começou uma chuva forte. Eu falei à pessoa, vamos embora daqui, porque tem esse linhão, e nós aqui do lado. Ele falou, não, aqui é um lugar mais seguro. Que o linhão tem toda a proteção para trovões, raios, chuvas. Não houve nenhum tufão, não houve nada dessa natureza. Não é? Então, portanto, até agora o governo está batendo cabeça e nós vamos cobrar mais ainda. Não é por cobrar, é porque você precisa saber, olha, foi por isso aqui. Foi por falta de manutenção, foi por falta de gestão, foi uma barbeiragem do Operador Nacional do Sistema, alguma coisa aconteceu. Você não deixa 60 milhões no escuro, e isso também não é um micro problema, como disse o famoso ministro da Justiça do governo Lula, que é uma pessoa muito atabalhoada, né? Muito bem protegida pela Polícia Federal. Os outros 60 milhões ficaram no escuro, assustados, problemas de segurança, de saúde, e ele disse que é um micro problema. O senhor não acha que esse tema, apagão, não é sensível à oposição em função do racionamento que houve no governo Fernando Henrique? Nada. O governo Fernando Henrique é porque todo mundo vive ali no dia a dia, né? As pessoas estão vivendo e não vivem com o retrovisor, olhando ao passado. Mas se nós não tivéssemos tido real estabilidade,
lei de responsabilidade fiscal, fundamentos macroeconômicos todos, câmbio flutuante, enfim. A revista Economist fez uma matéria outro dia mostrando, olha, num certo sentido, o Lula, quer dizer, a sabedoria do Lula em preservar as políticas, a política econômica do governo anterior, né? E ressalvando o grande mérito, porque o Brasil está numa situação que ele pode efetivamente se projetar mais, é do governo anterior. Isso é Economist, que é a revista mais prestigiosa do mundo. E o Lula, em entrevista para um jornalista outro dia na Rede TV, disse o quê? Ainda bem que eu não ganhei eleição, nem em 89, nem em 94, nem em 98. Teria sido um desastre para o Brasil. Porque ele não teria tido tempo de praticar o pragmatismo sindicalista dele, de resultados. Ele estava muito prisioneiro daquelas forças políticas todas ali, que queriam o quê? Romper com as organizações internacionais, negociar de tal forma, triplicar o salário mínimo, não sei. Aquele discurso vazio deles, mas que era um discurso para tentar ganhar a eleição, que infelizmente o fez perder 3. 2 delas, as 2 que perdeu para o Fernando Henrique, no primeiro turno. Agora, essa história de vai para cá, vai para lá, não tem jeito. O Brasil pegou um rumo aqui. O que está faltando, a perna que está faltando para que o Brasil realmente ande melhor, é um Estado que tem a capacidade de investir e de se associar e de promover investimento. Esse governo é ruim de plantar. A logística do Brasil, em matéria de aeroportos, em matéria de estradas e de portos, está muito mal. Nós vamos ter apagões aí. O governo Fernando Henrique teve um problema de apagão, de insuficiência de oferta de energia, teve que fazer todo uma readaptação, um rearranjo para impactar o menos possível a economia, mas o governo tinha feito todo um processo anterior de tirar o Brasil do buraco. Você não pode, num governo, resolver tudo. Esse governo atual, que devia ter feito algumas reformas, por exemplo, não fez nenhuma. É muito conservador. É só bom de colher, ruim de plantar. Então, na verdade, o PAC, por exemplo, nós sabemos que tem problemas ali e tal. Isso é um problema de investimento em infraestrutura? Como é que o senhor... Pelo contrário, o PAC, supostamente, no caso do PAC, seria solução. Investimentos rodoviários, não é? Sim, em obras de engenharia, recapeamento. Capacidade gerencial do governo. Pois é, por que não sai o PAC? Hoje, estamos aí, final de novembro. 20% do PAC executado esse ano não chegou nem a isso ainda. Está em 16, 17. Não sei o dado dessa semana. De 27 bilhões orçados do PAC. O resto é conversa do governo, é carrinho de pipoca que eles querem pôr lá no PAC. O que interessa é o que está orçado no orçamento para investimento. A ideia é boa. A maior rubrica é transportes. Depois tem saneamento, tem estradas, tem transposição do São Francisco, tem isso, aquilo outro. Só que não sai do papel. É menos de 20%. Aí o Lula, que é muito esperto, tentou jogar essa responsabilidade em cima do TCU. Tribunal de Contas da União é que não deixa a gente trabalhar. Esse tal DENIT tentou jogar a culpa no meio ambiente, que não dá licença. Nós aqui votamos e falamos, olha aqui, quando se tratar de recapeamento de estrada, não precisa de licença ambiental. Só recapear não precisa. Não pode mudar a trajeto e tal. Mas recapear, não aconteceu nada. Votamos isso, favorecemos, facilitamos, e assim mesmo, conversando com os ambientalistas, tudo bem, recapear não tem problema. Não fizeram. TCU mostrou que das 200 e tantas obras que eles estavam investigando, só 9 foram interditadas. O que o Lula já fez? Foi jantar com o pessoal do TCU, que ele viu que por aí não dava. Ele começou a passar uma imagem muito autoritária, autocrática, dizendo até inclusive com relação à imprensa. A imprensa não deve nem fiscalizar, nem investigar, nem denunciar, só noticiar. Que é isso? Aí voltou atrás, agora com relação ao TCU, viu que não colou, é incompetência mesmo e falta de dinheiro. A gastança está tirando desse governo qualquer capacidade de investimento. E parece que é uma intenção deliberada do presidente. Eu vou promover a gastança, o que vier depois que se vire para resolver os problemas da logística. Não vai ser fácil. Vamos encerrar mais esse bloco e voltamos em seguida.